A tarde foi de shows no Maracanã. O do Belo, em comemoração aos 60 anos da TV Globo, e o do Flamengo, de Felipe Luiz, que amassou o Corinthians com uma goleada por 4-0 pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Quem assistiu ao jogo viu o coletivo rubro-negro praticamente impecável e Pedro dando o cartão de visita, se apresentando como solução dos problemas ofensivos. Foi nesta partida que acabou a grande curiosidade desde que Felipe Luiz assumiu. Como será o time com Pedro como titular? Esta foi a primeira vez que o camisa 9 começou uma partida desde a lesão que o afastou dos gramados em setembro de 2023, antes do técnico assumir. Até então, o atacante entrou no decorrer de 4 das 5 últimas partidas, 4 gols e uma assistência. Pedro foi o grande nome da partida, dono de 2 gols e uma assistência. Deu o passe, fazendo uma boa parede para Arrascaeta marcar o segundo gol da partida. Esteve atento na marcação, viu o erro de Hugo Souza na saída de bola e aproveitou para marcar o terceiro do Flamengo. Fechou o placar já no segundo tempo, pouco antes de sair ovacionado, com uma cobrança de pênalti. Ainda acertou uma cabeçada na trave e fez uma linda jogada individual, que quase resultou em gol. A atuação de Pedro é tudo aquilo que se esperava. Em seu retorno como titular, principalmente quando o time sofre em muitas partidas pela falta de efetividade no último terço do campo. Mas é claro que o atacante ainda precisa seguir um controle de minutagem até que esteja 100% para atuar por 90 minutos. O ponto principal é que o seu retorno renovou a esperança do torcedor rubro-negro. É preciso dizer que o amasso e o atropelo que aconteceram no Maracanã, sobretudo no primeiro tempo, se deve porque Cebolinha abriu a porteira. Aos 4 minutos, ele fez a sua clássica jogada, aproveitando o espaço livre na marcação e chutou no canto de Hugo Souza. O gol logo no início trouxe um alívio, principalmente mental, para um time que sofria críticas por ter ficado, pela primeira vez no ano, sem marcar por 2 jogos seguidos, Vasco e LDU. O Flamengo passou a jogar mais relaxado, mais leve e muito mais solto. Foi avassalador até pouco antes dos 25 minutos do primeiro tempo. Pedro colocou uma bola na trave logo depois do primeiro gol, e Arrascaeta quase marcou um golaço de muito longe após um erro de Mateuzinho. O time de Felipe Luiz controlava todas as ações e chegou a ter 74% de posse de bola. Yuri Alberto, por exemplo, tocou na bola pela primeira vez aos 15 minutos do primeiro tempo. O cenário mudou um pouco quando o Corinthians mexeu no posicionamento no meio-campo e o Flamengo teve um desajuste na hora de pressionar a marcação. O momento do Corinthians não durou muito e aos 33 minutos o Flamengo chegou ao segundo gol. Pulgar achou Pedro. O camisa 9 passou para Arrascaeta, que avançou livre na direção do gol e chutou colocando a bola no fundo da rede. O terceiro gol aconteceu sem nem dar tempo de o Corinthians respirar. Aos 36, uma falha de Hugo Souza, gerada a partir da marcação-pressão feita por De La Cruz, deixou Pedro com a bola no pé para acertar um lindo chute. E foi por muito pouco que a goleada não aconteceu, já no primeiro tempo. O camisa 9 quase marcou um golaço em um lance que deixou 3 jogadores do Corinthians para trás, mas, na hora do chute, Hugo fez uma defesa milagrosa. A análise do jogo poderia até terminar por aqui, porque foi o que aconteceu. O primeiro tempo definiu o confronto. A segunda etapa foi protocolar porque o Corinthians também não chegou perto de competir com o Flamengo, que começou jogando na mesma intensidade e ritmo do início da partida, e o Flamengo quase marcou mais um logo aos 2 minutos do segundo tempo. Um novo erro da defesa do Corinthians deixou Arrascaeta na condição de ajeitar a bola e soltar uma bomba, que explodiu no travessão. Aos 14, De La Cruz tabelou com Pedro dentro da área e forçou Hugo Souza a fazer uma boa defesa. Ritmo diminuiu, mas o Flamengo manteve o controle do jogo, principalmente após a entrada de Luiz Araújo, que entrou com a função de segurar a bola. Aos 30, Arrascaeta sofreu uma falta na área e depois de checagem do VAR, o árbitro marcou o pênalti. Bruno Henrique já estava na beira do campo para entrar no lugar de Pedro, mas esperou. O camisa 9 foi quem cobrou a penalidade e marcou o gol que fechou o placar. Pedro deixou o gramado ovacionado e deu lugar a BH. No mesmo momento, Plata entrou na vaga de Arrascaeta.
Minutos depois, o camisa 27 protagonizou um bom chute para mais uma boa defesa da Hugo Souza, mas o lance foi anulado por impedimento. Com o placar definido, o Flamengo passou boa parte do segundo tempo administrando o resultado. O Corinthians viveu uma tarde para esquecer no Maracanã, e assim como a maior parte dos adversários, teve dificuldade de criar contra a boa defesa do time de Felipe Luiz. Tentou, como todos os adversários, cruzamento e contra-ataque, mas não foi eficaz. Tudo isso diante dos olhos de Dorival Júnior, o novo treinador que estava na cabine do estádio. O show do Flamengo garantiu a liderança no Brasileirão, porque o Bahia venceu o Palmeiras. Se a ideia é fazer gordura no campeonato de pontos corridos, a estratégia ideal é não desperdiçar pontos jogando dentro de casa.